Nossa, Yara, ótima escolha de cor para blusa. Parabéns. Oi, gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto e hoje vim falar com vocês sobre quadrinhos. Agora que passou carnaval, que passou feriado, que passou tudo, se o ano começa agora, já tô atrasada, né? Então vamos começar a ler um pouquinho mais aí de quadrinhos. Eu comecei a ler quadrinhos faz muito pouco tempo e eu acabei, não sei se consciente ou não, acabei fugindo um pouco das histórias de super-heróis. Eu acabei indo para os quadrinhos que têm histórias fechadas ou ciclos que estão começando agora. Então eu vou mostrar para vocês 5 quadrinhos que eu quero ler em 2016, que eu quero ler no decorrer do ano e que eu estou muito ansiosa para ler, inclusive, porque é uma leitura mais rápida, mais fluida, é uma leitura bem diferente do que livros normais, do que romances, narrativas normais. Então eu descobri que eu gosto muito de ler quadrinho, mas eu leio pouco, então eu quero ler mais quadrinhos durante esse ano. Então vamos lá. Primeiro quadrinho que eu quero falar aqui é Pílulas Azuis, do Peter, do Frederick Peters, que vai contar a história do próprio Peters e o seu encontro com a Kate, e eles vão ter um relacionamento e vai ter um lance de AIDS ali no meio, e como eles dois vão ter que aprender a lidar com amor, com raiva, com informação, com conhecimento sobre AIDS. E apesar do tema ser um pouco pesado, parece ser meio pesado, a história tem um jeito de ser super bem humorada e super leve, tratando o assunto de uma forma bem diferente da forma que a gente conhece, da forma que a gente vê por aí. E é por isso que eu fiquei super animada com essa sinopse de Pílulas Azuis e fiquei bem ansiosa para ler esse quadrinho, porque é legal quando autores trazem um assunto que a gente já conhece e abordam esse assunto de uma forma diferente que a gente não viu ainda. É muito bacana e eu fico muito contente quando isso acontece, então eu estou muito ansiosa para ler Pílulas Azuis. Uma série que já tem até o 4º volume lá na gringa, mas aqui só saiu o primeiro, é Saga, e conta a história de 2 soldados de lados opostos que depois de uma guerra eles acabam se apaixonando e tendo uma filha. Então a partir desse momento eles precisam correr de toda e qualquer forma de perigo para salvar a própria filha. O plot é incrível, o desenho desse quadrinho é muito sensacional e a história parece ser muito bacana. Eu gostei muito mais da edição brasileira do que da edição gringa, ela é capa dura, super bem feitinha, só que a Devir ainda não disse quando que vai lançar o 2º volume, então a gente tá aí nesse mar, à deriva, não sabendo quando que as coisas vão vir. Um quadrinho que eu já conheço muito sobre ele, eu já escutei muito podcast, eu já vi muita resenha, eu já vi muita gente falando, mas nunca peguei pra ler, é Maus. Eu já sei o que conta na história do Maus, eu já sei como essa história se desenrola, mas eu nunca li esse quadrinho. Eu ganhei ele de presente ano passado e eu quero muito ter a minha visão dessa história e eu pegar esse livro pra ler e parar de escutar o que as outras pessoas falam e eu falar sobre esse quadrinho, se é que você me entende. E Maus vai contar a história do Holocausto como se todos os personagens fossem animais. Então os nazistas são gatos, os judeus são ratos, os americanos são cães. É muito legal essa história, eu já ouvi falar tanto dela que eu sinto como se eu já tivesse lido ela, só que eu quero muito ler esse quadrinho esse ano ainda e eu não quero que passe desse ano. Outro quadrinho que eu já ouvi falar muito bem e eu nunca peguei pra ler é Day Tripper. Eu já vi muita gente aqui no YouTube falando super bem desse quadrinho, que vai contar a história do Brás. Ele é um cara que ele é filho de um grande escritor, só que ele escreve obituário. Então ele tem esse sonho de se tornar também um grande escritor, só que por enquanto ele escreve o fim da vida das outras pessoas, enquanto ele não escreve a história da vida dele. Eu achei esse plot super legal, eu achei essa sinopse super bacana, e essa é uma história super bem criticada e elogiada e amada e tudo mais. Então eu queria muito ler Day Tripper, também é um livro super pequenininho, super rapidinho de ler, e a capa dura, e as coisas são lindas por dentro, por fora, por tudo. Eu amo esse quadrinho e eu quero muito ler ele em 2016. E o último quadrinho que eu quero falar pra vocês, eu nem tenho ele aqui em casa ainda, que é o Mr. Marvel Volume 1, que começou a ser vendido há super pouco tempo aqui no Brasil e parece ser uma história sensacional. Eu estou adorando essa onda de heroínas que tá vindo agora nesse mundo de super-heróis masculinos. A gente tem umas mulherzinhas ali no meio. E eu tô super animada pra ler Mr. Marvel. Eu já vi muita gente falando super bem desse quadrinho, super bem dessa história. E o fato de ser uma história que eu vou pegar do volume 1 também, não vou pegar ela no meio enquanto ela tá andando, é algo que me anima muito também. Então eu acho que eu vou comprar e ler. Acho que isso vai acontecer. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esses são os 5 quadrinhos que eu quero ler esse ano.
Me deixa aí nos comentários se você já leu algum deles, o que você achou, se tem outros quadrinhos aí para eu me aventurar em 2016. A gente se vê por aí. Beijos e tchau!